Bom, bom dia, boa tarde, meus queridos. Quero fazer um vídeo aqui sobre medos e fobias, tá? Eu já fiz algum vídeo sobre síndrome do pânico aqui no Instagram, numa visão psicanalítica mais freudiana. E hoje eu quero discutir um pouco a fenomenologia do medo, né? Bem como mostrar como não é simples nem simplório tratar as questões relativas às fobias, né? E para isso eu preciso um pouco diferenciar, estabelecer a diferença entre medo e fobia. O medo, vamos lá. O que é o medo? O medo é um elemento concreto, factual, que nos ameaça, que ameaça a integridade da nossa existência, ou seja, tanto do nosso corpo quanto de coisas que nos pertencem, né, que são essenciais para que nós continuamos sendo nós mesmos, vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, né, não vamos extrapolar, né? É muito comum que muita gente que mora no Brasil busque mudar de cidade, caso resida em algum centro urbano, ou mesmo mudar para um país onde a criminalidade é mais baixa. Então, a gente sabe que no Brasil, os índices de criminalidade em alguns lugares é equivalente ao de países em guerra civil. Né? Então, bom, eu tenho medo de ser assaltado. Tenho medo de ser assaltado. Vamos pegar esse exemplo. O que eu faço? Eu não saio à noite na rua. Ou, outro exemplo, eu não atendo o celular quando eu estou andando na rua. É um clássico. Então, veja, tem um elemento aterrorizador, factual, que é a criminalidade. Contornar este elemento, eu estabeleço um certo limite. Não vou fazer isso tal hora, não vou fazer aquilo em tal situação. Então, eu vou moldando a minha existência. A minha existência ela vai sendo moldada e delimitada também por esses elementos aterrorizadores. É como se eu construísse cercas, tá certo? Que são os próprios limites, né, da minha existência, para contornar aquilo que factualmente, né, me dá medo. Isto não é psicopatológico, isso é algo absolutamente normal, né? Assim, bom, eu também. Você tem medo de sair à noite na rua? Eu também tenho. Bom, a gente também tem. Então, a nossa existência é assim, beleza. Quando muitas pessoas mudam para um país onde há menos criminalidade, pega um país pequeno da Europa, por exemplo, né? A pessoa, peraí, então quer dizer que eu posso sair na rua a hora que eu quiser à noite? Não, quer dizer, então, eu posso andar falando no celular na rua? Não. E aí, muitas vezes, quando o elemento factual, aterrorizador, cai no vazio dessa cerca, é colocado um elemento imaginário amedrontador. E isto é a fobia. Então, a fobia aparece justamente quando o elemento concreto aterrorizador cessa. Aí você vai me perguntar, mas cara, como assim? Quer dizer, antes a pessoa vivia oprimida, vivia limitada, vivia restrita por um elemento concreto. E quando o elemento concreto cai, em que ela seria livre, entra um elemento pior, porque o elemento, uma vez que é um elemento imaginário, ele é um elemento mítico, né, uma espécie de mitologia individual desse neurótico, que é o que estamos chamando de fóbico, né? É algo que, bom, se é imaginário e mitológico, não é realidade, quer dizer, é algo que a imaginação ela é muito mais agressiva, né, na criação de um elemento aterrorizador.
Já começa por aí. E segundo, que este medo não é compreensível para os demais, né? Os outros estranham, né? Por que isso? Bom, e aí a gente começa a entender por que a tese behaviorista, né, de que para você eliminar uma fobia, você tem que expor o paciente, né, ao elemento causador de medo, fazer uma dessensibilização. É o contrário. Não. Porque apenas que o objeto fóbico, muitas vezes um animal, né, a gente tem fobia de aranha, fobia de rato, é um veículo metonímico para esse elemento imaginário mitológico aparecer. Tá, mas por quê? Eu não expliquei por quê. Muito simples. Então você passa a, a estruturar a sua vida a partir de um certo sintoma, né, que são estas cercas. Então, é a coisa mais ou menos assim. Com todas essas cercas que eu construí para me proteger de perigos factuais concretos, se de repente essas cercas caem, eu corro o risco de enlouquecer. Afinal de contas, veja só, afinal de contas são os limites que delimitam, que dão um contorno e que estabelecem a diferença entre eu e o outro. Ou seja, as cercas são como a pele, né? A pele é o maior órgão do corpo, é aquilo que delimita aonde eu começo e aonde eu termino. Sem isso, a existência não seria viável. Então, para manter a jurisprudência, quer dizer, de repente a jurisprudência de todas essas cercas que eu construí vão embora e me deixam como? Então, o elemento imaginário da fobia vem para impedir a loucura, vem para estabilizar esses contornos que foram construídos. Quer dizer, é a coisa mais ou menos assim. Imagina um povoado que tem um rei, e todo mundo tem medo desse rei. Aí um dia esse rei morre. Só que aí, assim, bom, o rei morreu. Se a gente espalhar essa notícia para todo mundo, vai ter uma disputa pelo trono, né? E o caos vai se instaurar. Então vamos fingir que o rei não morreu e deixa o cadáver dele no trono e a gente continua seguindo a nossa vida. É mais ou menos isso. Apesar de que esta explicação funciona mais para o neurótico obsessivo, que tem uma espécie de cadáver do pai, né, do que para o fóbico, porque no fóbico esse rei não é um cadáver, né? É um fantasma do rei. É aí que está o problema. Quer dizer, é melhor sustentar o fantasma de um rei, né, que mantém uma certa ordem do que admitir que esse elemento concreto que não reina mais caiu e agora eu perco toda a lei, toda a jurisprudência. Então, é preciso entender e refletir que na fobia, esse elemento imaginário que está causando uma certa angústia, um certo medo, é a tentativa de erguer, né, algum elemento simbólico que possa, talvez no futuro, funcionar como uma cerca, como uma lei um pouco mais adaptada. Né? E um pouco o trabalho de uma análise para esses casos é dialetizar com esses elementos imaginários até que eles consigam, né, estarem mais simbolizados e mais adaptados a uma nova realidade em que esse rei aterrorizador morreu. Então, é isso. Essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. É óbvio que tem muito mais coisas que perpassam aí essa temática que é, embora amedrontadora, fascinante, mas isso eu vou deixar para uma próxima. Então, até a próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui.